Oi, tudo bem com você? Eu estou muito bem e estou contente de me encontrar com você mais uma vez. Toda semana esse nosso encontro é muito especial para mim e eu espero que seja muito especial para você também. É mais uma chance que nós temos. É mais uma vez uma oportunidade única. Depende do que a gente faz com as oportunidades que recebe, não é? A oportunidade do dia de hoje, de tudo que vivemos hoje, a oportunidade vivida nos últimos dias, e as oportunidades que virão, elas virão. E o que faremos com ela? Às vezes ficamos com preguiça. Temos preguiça. Temos preguiça de experimentar o novo, temos preguiça de dizer não, porque estamos acomodados com o jeito com que vivemos a nossa vidinha de todos os dias. Nós temos dificuldades em dizer sim quando deveríamos dizer sim. Nós temos muitas limitações. É fato. Mas fazer o quê? Vamos aprender a conviver com elas? Mas o que não pode faltar é justamente esse jeitinho nosso de usarmos da nossa inteligência ou as nossas inteligências a nosso favor e aproveitar as oportunidades. Mesmo quando errarmos por termos escolhido A ou B, que tenhamos a capacidade de avaliar e perceber que ao menos tentamos, estávamos querendo acertar. Isso já vale um pontinho na vida. Já é alguma coisa que a gente pode valorizar e pensar, tentei. Não foi o melhor, mas tentei. Da próxima vez, farei melhor. Farei melhor as minhas escolhas, farei melhor a minha tomada de decisão, farei o meu melhor. Mas para isso a gente precisa exercitar, precisa querer, precisa aprender, perguntar, ler, buscar, pensar, fazer reflexão. É outra coisa que às vezes nós temos preguiça de fazer, refletir. Principalmente no mundo muito barulhento, muito cheio de atrativos, de colorido, de barulho, muito cheio de entretenimento. Nós ficamos entretidos com tudo, aqui e acolá. Às vezes, durante o dia, você começa uma tarefa e logo não termina, porque outra te chama a atenção, e mais outra, mais outra, mais outra, e então ficamos muito ocupados o tempo inteiro e no final do dia estamos tão cansados, nem paramos para pensar no que fazíamos. E se pararmos para pensar, dá para aproveitar tanta coisa na vida. Dá até para perceber que fazemos muita coisa desnecessária, inútil. Dá até para perceber que nós podemos valorizar melhor o próprio tempo, as oportunidades. Então hoje eu quero convidar você a pensar mais sobre a oportunidade de refletir, parar, pensar, avaliar, repensar, para que no dia seguinte a gente aproveite as próximas oportunidades com o pé no chão, com a cabeça erguida, com uma decisão. Vou hoje, mais uma vez, fazer o meu melhor, mas farei muito melhor do que antes. Porque hoje sou alguém mais maduro, mais confiante, mais disposto. Vou tentar outra vez e vou tentar com todas as minhas forças. E eu sei que com a bênção de Deus, com o Espírito de Deus, com a luz da Palavra de Deus, eu posso ir mais longe. Eu posso ir adiante, porque se Deus vai à frente, quem pode me impedir? É isso. Estando à frente de Deus, quem nos impedirá? E quem vai nos impedir de crescer como pessoa? E hoje nós vamos mais uma vez aprender com as minhas convidadas de hoje, você aí de casa também interagindo com a gente. Hoje nós vamos falar sobre valorização pessoal e supervalorização. Valorizar a nós é extremamente necessário, afinal de contas, se não nos valorizamos, quem nos dará valor? Mas, às vezes, supervalorizamos demais as nossas características, o nosso potencial. E qual é o limite entre ser uma pessoa autoconfiante e ser uma pessoa autossuficiente, arrogante? Dá a sua opinião, participa com a gente ali na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Eu
eu espero você. Eu e as minhas convidadas. A primeira dela já é conhecida de vocês. A primeira delas é a Thaís Souza, que é psicóloga e amiga, parceira aqui do Consultório de Família. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada de verdade pela oportunidade que você nos dá de ouvi-la mais uma vez. E a Thaís tem um trabalho muito bonito que eu convido você a conhecer. Visita o site psicologiaemcasa.com.br. Psicologiaemcasa.com.br é uma oportunidade de aconselhamento, de um trabalho que a psicologia pode fazer por você quando você quer, quando você procura, quando você está disposto. Thaís tem esse trabalho, oferecido esse trabalho com muito carinho para você, né, Thaís? Isso mesmo. Quem quiser pode entrar em contato através do site. Combinado, então. A minha segunda convidada já esteve com a gente, hoje é a segunda vez dela. E ela vem do Centro de Vida Saudável, uma das nossas clínicas aqui no estado de São Paulo, onde as pessoas vão para recuperar a saúde. Muito obrigada, direção do Cevisa, por liberar a psicóloga Cristiane Stavski. Exato. Eu sempre fico atenta para não errar esse nome. Bem-vinda. Facinho, muito obrigada. Sempre um prazer estar colaborando. Obrigada. Já lancei a pauta, já lancei o tema, já convidei o pessoal de casa para ficar com a gente. Agora quero ouvir de vocês. Cris, o que é essa tal de autovalorização? O que é essa tal de autoestima? O que é isso que que quando a gente apresenta o tema para discussão, todos se sentem de alguma maneira tocados porque tem a ver com a construção do nosso eu e às vezes não é coisa fácil não, amiga. Ajuda nós. Então, exatamente a autoestima é o quanto você olha e se volta para você mesmo. Então, quando a gente procura na literatura, ou a gente pesquisa, né, nos sites de busca, você busca lá, autoestima, sempre vem. É você se amar, é você se valorizar. Tá, mas isso a gente faz. Mas, na verdade, é quando você tanto olha para o espelho, para se ver exteriormente. Quando você se olha internamente, é você gostar desse conjunto. Então, isto é a nossa autoestima. Isso é você gostar do que você aparenta ser na aparência e você gostar interiormente de você. Falar, nossa, eu não consegui fazer talvez alguma coisa hoje, mas eu consegui tantas outras, então eu tô bem comigo. Isso é uma autoestima. Então, uma isso certa satisfação. É uma satisfação em você conviver com você mesmo. Opa, gostei, gostei. Thaís. Complementando, eu diria do aspecto também, porque a Cristiane falou bastante. Cristiane falou bastante do aspecto positivo da gente se valorizar, né? E eu diria também sobre a gente conseguir valorizar, ou não valorizar, mas se conscientizar ou se ter compaixão da gente mesmo com relação àquilo que a gente ainda não consegue, com relação aos nossos próprios limites, com relação aos nossos próprios sofrimentos, né? Porque às vezes a gente pensa em autoestima como tudo positivo, né? Eu me sinto bem comigo, eu gosto de mim, e é isso mesmo, né? Mas também a gente conseguir olhar para os nossos limites, sofrimentos, enfim, como sendo algo natural da gente também, né? Então, aceitá-los. Aceitá-los. Gostei dessa palavra, ter compaixão de si. E isso é diferente de coitadinho, de olhar para si e se ver diminuído. Só ter compaixão. Isso seria autopiedade. Autopiedade. Né? A autopiedade é aquela questão de a gente ficar com pena da gente mesmo, né? E até fazer os outros sentirem pena da gente. E a autocompaixão tem essa diferença, de que eu me dar um abraço quando eu preciso, né? Eu ter paciência comigo quando as coisas não estão indo muito bem, ou quando eu não consigo ter um resultado que eu esperaria que eu tivesse, enfim. Então, gostei. Vamos pontuar, então. Ter compaixão de si mesma, ter satisfação com o que vê exteriormente e com o que sente, ter prazer na companhia. Então, acho que já fica, de alguma forma, entendido o que nós estamos dizendo ou chamando de autoestima, autovalorização. E vamos a algumas perguntinhas que já vão chegando, porque é anunciar o tema e, como eu disse, as pessoas se tocam e querem saber um pouco mais. Por vezes, diz a Ana, quando me olho no espelho, me sinto muito mal comigo mesma. Não gosto da minha aparência. Isso pode prejudicar
ainda mais a minha valorização pessoal? Como faço para evitar esse sentimento negativo e não me abater? Ela tem dificuldade com a aparência, exteriormente falando. O que dizer? Então, exatamente, ela está com dificuldade de autoaceitação. Agora, precisa ver por que ela tem essa dificuldade. É realmente o que ela vê ou o que as pessoas falam? Então, porque nós vemos uma coisa e nós também conseguimos ver aquilo que as pessoas falam para nós vermos. Bom, eu não sou uma pessoa alta. Eu acho linda uma pessoa alta. E eu vou chorar? Eu vou ficar depressiva? Vou ficar trancada dentro de casa porque eu não sou uma pessoa alta? Não, eu tenho que me valorizar. Eu não sou alta, mas eu devo ter outras características e eu preciso descobri-las e gostar delas. Ah, mas eu sou uma pessoa muito alta. Eu queria ser um pouquinho mais baixa. Tá, mas não tem como. Então, tem que buscar as características que a pessoa gosta nela. Ela tem que tentar achar. Bom, ela não gosta do que ela vê? A altura, sei lá, formas, cabelo, formato do rosto, ou é o conjunto todo? Se é o conjunto todo, precisaria procurar uma ajuda. Cris e Thaís, então dá para uma pessoa passar a se ver de modo diferente? Como? Dá para aprender a se amar? Na verdade, eu estava pensando até na questão de onde surgiu isso. Né? Desde quando, quem disse para ela, se disse ao longo da vida, ou de quem que ela ouviu, ou da onde veio isso, de que ela faz com que ela se olhe no espelho e não se sinta bem. Né? Porque, na verdade, a construção da nossa autoestima, autovalorização, ela vem desde a infância, desde pequenininhos. Quando a gente absorvia, igual uma esponjinha, tudo que a gente ouvia dos nossos pais, cuidadores, tudo da maneira como eles lidavam com a gente, do que a gente também, do que a gente também foi absorvendo disso tudo, porque podem ter 2 irmãos com a mesma criação, mas os 2 com sensibilidades diferentes e, portanto, interpretam as situações de maneira diferente. Então, se ela se lembrar da vida dela até aqui, o que mais ela ouvia? O que mais ela absorveu dos pais, das pessoas ao redor, do ambiente dela, e que fez com que ela, então, desenvolvesse algumas crenças, né? Algumas crenças de que, por exemplo, eu não sou suficientemente boa, eu não sou suficientemente interessante, bonita, enfim. Né? E aí, à medida que ela consegue captar, se conscientizar um pouquinho de onde veio isso, ela pode começar a questionar isso, né? Bom, se me falavam isso, eu tenho, por exemplo, atendi uma vez uma moça que falavam muito para ela ao longo da vida toda que ela era mais feia das meninas da família, né? E ela ouvia isso com muita frequência. O que ela absorveu disso? O que ela aprendeu disso? Que realmente ela era mais feia delas, que ela não era suficientemente bonita, boa, enfim, interessante, né? Quando ela cresce e adulta se olha no espelho, ela não consegue ver, porque foi tudo que ela aprendeu. Agora, como ela está na fase adulta, então ela pode não ser vítima só disso tudo que aconteceu e começar, então, a pensar, bom, o que eu vou fazer com isso tudo? Né? Aí, respondendo a outra pergunta, como é que vai mudar? Talvez o começo seja através do próprio pensamento. Qual que ela está tendo e por qual que ela pode substituir? Qual é a outra alternativa? Como a Cristiane falou, bom, eu não sou alta, mas e aí? Né? O que eu sou? O que eu tenho? O que eu faço com isso que eu sou? Né? Mudar essa inassertividade para assertividade. Essas crenças irreais, que a Thaís comentou, para o que realmente é real. Porque nós não somos todos iguais. Não existe um padrão de beleza. Ah, não, mas existe. Os filmes mostram. Quem diz que eles estão certos? Uhum. Meninas, olha só. As perguntinhas que a produção está mandando aqui, eu dei uma olhada rapidamente e elas estão muito ligadas, focadas na aparência. É impressionante, eu estou impressionada, assim, como a questão da aparência grita tanto. Por exemplo, vou ler algumas das próximas questões que mandaram já. Não me acho feia, mas quando eu estou em algum lugar em que
tem a presença de uma mulher bonita, eu vou me aniquilando e me sinto uma formiguinha. Isso é baixa autoestima? Vou ler a próxima. Você fica com essa, tá, Thaís? E, Cris, essa daqui. Perdi minha autoestima após engravidar. Consegui voltar ao peso que tinha antes, mas devido ao fato de ser mãe e quase não ter tempo para mim, perdi minha autoestima, autoconfiança, a autoimagem tá zero. Gostaria muito de poder reconstruir. Thaís, a sua primeira questão. Ela não se acha feia, mas tendo uma mulher bonita perto, ela fica um zerinho, zerinho, zerinho. Uhum. Por que ela precisa prestar atenção na outra pessoa, já que ela sabe que a tendência dela é de se diminuir diante de uma pessoa mais bonita que ela, enfim. Né? Então, nessa questão de a gente, na fase adulta, começar a sair do papel de vítima para o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, com o que eu desenvolvi ao longo da vida. Então, e inclusive é uma parte da inteligência emocional, a gente se conhecer, né, ela sabendo dessa tendência dela, ela sabendo dessa probabilidade de que vão vir 300 pensamentos na cabeça, de que olha só como é que eu sou, olha só como é que ela é melhor que eu, mais bonita e tal. Então, o que você vai fazer com isso quando vier? Né? Isso de forma bem cognitiva, bem comportamental, né? Prática. Então, vai fazer o quê? Talvez, para ela começar a se proteger, ela tenha que dar uma parada nesse pensamento. Ela pode, talvez, não ter o controle de que ele vem à mente dela, mas, à medida que ele veio, o que ela vai fazer com esse pensamento? Nutrir, murmurar, lamentar, ficar se comparando, olhar ela de cima embaixo, se olhar e tal. Ou ela vai tomar uma escolha, uma decisão, né, de, bom, eu já sei que essa é a minha tendência, então agora deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo, eu vou continuar andando pelo shopping, eu vou, enfim. Então, de alguma forma, ela precisa agir, às vezes, de maneira a ter compaixão dela mesma, e de novo volta a compaixão, né? De se respeitar, porque o que ela faz quando ela valoriza muito a outra? Se desvaloriza. Então... Perfeito, é isso mesmo. E, amiga, deixa eu dizer um negócio pra tu. Quando tem uma pessoa muito, muito bonita, uma mulher muito bonita perto da gente, assim, as pessoas normais realmente ficam assim, ai, gente, ela passou na fila da beleza umas 10 vezes, eu uma só. A gente sente realmente alguma coisa, mas imediatamente se respira fundo, levanta a cabeça e diz assim, epa, mas espera aí, eu tenho o marido que eu tenho o filho que eu tenho o trabalho que eu tenho a vida que eu tenho, o que quer que seja que eu tenha, tem um valor. Aí é isso que consiste, assim, a palavra que a Thaís está fazendo a gente pensar, é o que você tem, que você pode valorizar para não deixar tudo mais do outro ser mais importante, mais lindo, mais maravilhoso que você. Agora, a gente ficar se comparando com Gisele Bündchen, aí é demais, né, amiga? Menos, cada um com sua beleza. E você, Cris? O que dizer sobre o caso da moça que engravidou e agora, assim, não se cuida e está com a autoestima lá no pé? Então, estou entendendo que é mãe de primeira viagem, né, primeiro filho, e a frase é interessante, ela diz que ela perdeu a autoestima. Então, eu digo, é bom você ter perdido a autoestima, porque a gente perde, a gente procura e a gente acha. Opa! Gostei. O duro é quando a gente consome. Então, a sua não consumiu, a sua está aí, ela só está perdida. Na verdade, é que a maternidade assusta. A mulher, principalmente, porque o trabalho maior fica com a mulher. Então, o corpo muda. Você falou que voltou ao normal. Ótimo, mas os cuidados com o bebê, os cuidados com a criança, tudo isso consome muito a mãe. Então, se ela trabalhava, de repente ela parou de trabalhar, não conseguiu ainda se adaptar à nova rotina. Então, ela não deu a informação de quanto tempo o bebê está, mas eu estou entendendo que é um bebê. Então, ela ter um tempinho, se programar. Crianças consomem, os filhos consomem, a casa consome, o trabalho consome. Realmente, as coisas nos consomem, mas a gente precisa dar um tempo para a gente. Então, ela se organizar, eu sugeriria, para conseguir, durante o dia, ter pelo menos, que seja 15 minutos, mas 15 minutos para você. Penteia seu cabelo, passa um bom creme no corpo, se cuida um pouquinho, porque eu estou sentindo que é isso que ela está faltante. Ela não está conseguindo se cuidar, porque, sim, mamãe entra no banheiro para tomar um banho, filho chama ou chora. Então, pega um tempinho que a criança está dormindo, né? Ou está com alguém, ou está distraída,
para se cuidar um pouquinho. Não precisa ser muito tempo, pouco tempo. Vamos começar devagar. Eu não gosto de mudanças radicais. Tire um dia na semana e fique o dia todo fora. Não vai conseguir. Então, não estabeleça metas muito altas. Estabeleça metas que sejam possíveis você cumprir. Então, tente voltar um pouquinho o olhar para você. Você está com autoestima tá um pouquinho arranhada. Dá uma lustradinha nela, que com certeza ela vai voltar a brilhar. Tá? Porque todas nós temos nossa beleza interior. Com certeza. Até na questão da maternidade, muitas vezes a gente perde o papel de mulher, né? Isso. Então vem enxurrada o papel de mãe, né? E o esposa e mulher ficam para escanteio. E muitas mulheres se sentem mal consigo mesmas após a maternidade, justamente por causa disso, né? Ou seja, você tem um papel de mãe, como a Cristiane falou, é o papel de cuidadora, né? De amamentar, de fazer comida, de dar banho, mas menos de você ser mulher com seu marido ou com você mesma, né? Uhum. Então, talvez se ela avaliar com ela mesma como é que anda o equilíbrio entre esses papéis, ela pode ter alguma noção de onde vem isso daí, né? É isso. Estamos conversando com Thaís Souza, que é psicóloga, e também a Cristiane, que é psicóloga e está nos ajudando a pensar sobre esse tema que tem muito a ver com todos nós, viu? Estou aqui pensando, meninas, isso é só conversa para mulheres? Só são as mulheres que se importam com autoestima, autovalorização? Os homens também têm necessidade de cuidar desse aspecto ou sofrem de falta de autoestima também? Eles sofrem, mas é diferente das mulheres. Como é que meninos sofrem calados? Mas é calado e sofrendo. Mas sofre. Como que aparece essa dificuldade no homem, então? Se ele está calado, como que vai identificar? Provavelmente em casa ele dê sinais. Não no trabalho, não no ambiente social, mas em casa ele vai dar. Ele provavelmente, se ele estiver com a sua valorização, né, arranhada, com a autoestima meio baixa, ele vai ser menos atencioso com a família, ele vai ser muito menos atencioso com a esposa, porque no lar é que nós realmente mostramos o que nós somos e o que nós estamos sofrendo. Então, a mulher, nós mulheres, nós mostramos isso. Geralmente, no trabalho, no nosso social, no nosso meio social, nós mostramos. O homem não. Por quê? Porque nós temos uma cultura machista, onde o homem tem que, estoicamente, aguentar tudo. Mas eles também sofrem. Então, aquele homem que ele em casa, ele acaba se pondo em comparação. A família percebe isso. Mas vocês prestam mais atenção, talvez, quando o pai do amiguinho vai jogar bola com eles. E eu não consigo, não tenho tempo. Ele pode também ser um pouco agressivo, ele pode ser um pouco violento, ele pode ser um pouco duro. Isso pode ser sintomas do sofrimento que ele está tendo, né? Sim. E até pensando nessa questão, desculpa, da autoestima masculina, veja que a referência que a gente tem de beleza feminina, desculpa, é bem maior do que a masculina, do que os homens têm. Por isso que, às vezes, a autoestima deles na questão física não aparece tanto, né? Deles se acharem menos bonito, apesar de que isso exista, né? Mas, então, o que pesa mais para o homem com relação a essa questão do valor próprio? O que é demandado do homem? É a produtividade, né? É a questão de você ser o dono do lar, de você ter a frente das coisas. E aí um homem que é criado e que também tem umas dificuldades com relação a ser mais tímido, mais fechado, mais introvertido, menos líder, né? Então, talvez nessas questões na nossa sociedade, elas sejam mais pesadas para eles do que essa questão da aparência em si, da beleza como né? da mulher. E nós somos, como mulheres, muito vítimas, está pensando aqui nas meninas que estão mandando as questões, sempre ligado a algum tipo de comparação, né? Quando vejo uma mulher bonita. E eu fiquei até pensando assim, para mim, mulheres bonitas, a mim pessoalmente, mulheres bonitas me atraem a atenção. Eu acho
Eu acho muito fácil lidar com mulheres bonitas, porque a gente aprende pelo menos o jeito de ser bonita com elas, né? Mas tem muito essa questão da cobrança que existe e nós entramos nisso, né? A mulher, esse é o padrão, então eu preciso entrar nesse padrão e aí a gente sofre com isso, é a feia, se está com sobrepeso, feia, se é muito magra, feia, se é baixinha demais, é feia, se é alta demais, é feia. É tudo uma feiura só e a gente entra numa paranoia louca e o homem, de fato, é essa cobrança de ser o cara produtivo, o cara que ganha, o cara que é, inclusive sexualmente falando, né? Então, são universos diferentes, mas estamos aí segundo que modelo nós temos vivido, que modelagem nós temos aprendido para nós. E a gente pensando no que o mundo pede da gente hoje, a gente é muito exigido em todos os aspectos. Então, hoje, a impressão que dá, muitas vezes, de autoestima transpassa a questão da gente só se valorizar. A gente não é... A gente precisa ser acima da média. A gente precisa ser mais do que o outro. A gente precisa estar bem sempre, porque aí eu sou uma pessoa com autoestima, né? Então, o que isso faz com a gente? Na verdade, a gente se exige, a gente se torna pessoas tensas, né, ansiosas, por causa dessa autoexigência exagerada, né? Então, nesse sentido é que a gente precisa questionar que autoestima que eu tenho, né? Eu não preciso ser maior do que o outro para eu ter autoestima, não preciso me sentir sempre o bambambam, o maravilhoso, a maravilhosa, né? Seja fisicamente, intelectualmente e tal. Mas eu posso ter uma autoestima sendo igual a você, sendo igual a Cristiane, sendo igual às pessoas com quem eu convivo. E isso não significa que eu não me sinta bem, né? Então, talvez quando a gente consegue diminuir um pouquinho as nossas expectativas de ter que ser sempre um monte de coisa para eu poder ter valor, para eu poder conseguir ser capaz, então eu consigo até ter mais saúde emocional, né? Ser menos chata comigo mesmo. Menos... Que nós perdemos a visão daquilo que nós tínhamos como meta. Porque um mundo globalizado. A exigência do mundo em cima de todos é muito grande. Você tem que ser boa em tudo. Você tem que ser ótima mãe, você tem que ser ótima esposa, você tem que ser ótima profissional, ou você tem que ser ótima administradora do lar. Você tem que ser ótima em tudo. Seu cachorro tem que ser o melhor, sua grama tem que ser a mais bonita, né? Ou os seus vasos. Então, é uma cobrança exagerada. E a gente esquece a meta que nós tínhamos. O que, para mim, é ser melhor. Eu, Cristiane. Não que os outros estão Não dizendo, que os outros mim, estão impondo. Rapidinho intervalo, já voltamos. Já vou ver aqui o que você disse pra gente na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Até já. Gente, vamos cuidar da vida? Da nossa? Porque às vezes também a gente fica cuidando da vida alheia, né? Perde um tempo, mas a gente quer ajudar você a cuidar da sua vida. Pedindo a revista Fique Leve. É, assim, uma seleção de assuntos que fazem total diferença para a nossa qualidade de vida. Qualidade de vida física, mental e espiritual. E a Thaís Souza, que é psicóloga, está aqui com a gente hoje no programa, é uma das autoras desse projeto, é uma das coautoras de um grupo de pessoas que pesquisou, debruçou-se sobre variados temas da saúde emocional, espiritual e física também. E então temos este material. Fala de depressão e seus sintomas, mas fala também sobre soluções. Então não é só o problema, é a solução principalmente, né, Thaís? Então entre em contato com a gente, você pode, em horário comercial, ligar para o número que aparece aí na sua tela, 12, é o DDD, 2127 3121. É isso, Carol, 3121. E também você pode entrar no nosso site novotempo.com/consultório de família. Combinado? Então tá. Nossas convidadas, a psicóloga Thaís Souza e a Cristiane Stavski, estão aqui com a gente hoje falando sobre autovalorização.
E também vamos falar um pouquinho até sobre supervalorização. Tem horas que a gente acha muita coisa, gente. E não somos essa bola toda não, hein? Às vezes a bola é mais murchinha do que a gente pode pensar. Mas fazer o quê? Isso não significa que é de todo mal. É apenas conviver com as suas capacidades, com os seus dons, com as suas possibilidades. Estamos aí para viver cada um desse jeito e ser feliz como dá. Nem dá para ser feliz toda hora, todo dia, todo instante, ser lindo, maravilhoso, poderoso, chique. Não dá. Mas a gente tenta, né? Pouquinho aqui, pouquinho acolá, e a gente vai conquistando na vida. Então, fica aqui com a gente, dá a sua palavrinha, deixa o seu recadinho, registra ali na nossa página no Face, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Quero mandar um abraço para os amigos da Igreja Adventista Central de Juazeiro da Bahia. Nesta sexta e sábado, na Igreja Central, estarei ali com vocês, eu espero, convide os amigos, vamos falar de família e vida espiritual. O que importa é saber mais de Jesus. Quando nós estamos cheios de Jesus, impregnados pelo amor de Jesus, o perfume de Cristo, nossa casa é mais bonita, mais cheirosa, nosso casamento é mais feliz e a gente convive bem, viu? Inclusive com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, tá bom? Então fica o nosso convite. Por falar em convite, em amigos, em pessoas queridas, tem gente nos visitando aqui no nosso estúdio hoje. Tem a Adriana, que é aqui de Jacareí, e pediu para vir nos conhecer pessoalmente. Veio assistir o programa ao vivo, acompanhada da Simone, linda, que veio acompanhá-la. Muito obrigada. E do Zeca também, que é nosso colega de trabalho e veio fazer uma hora extra aqui nos nossos bastidores. E a tua amiga Gisele, que veio junto com a Cris, veio dirigindo para ela. Tô super fofa. Muito obrigada, viu, pela parceria. Obrigada a todos. Quer mandar beijo, Cris? Sua mãe lá no Rio de Janeiro está assistindo? Com certeza. Beijo para ela, né? Com certeza. Minha maior crítica. Minha mãe. E olha aí, fã que bom. também, né? Lógico. Crítica construtiva, entendam bem. Como assim? Tem que assistir para depois fazer as críticas construtivas. Com as críticas nós crescemos. É isso mesmo. Não, minha família no Rio de Janeiro, São Paulo, Peruíbe, nos Estados Unidos. Uma parte da minha família que está lá em Luanda, em Angola, deve estar me assistindo também. Meu esposo que está lá, os amigos que estão em Luanda também, dessa vez não vamos esquecer deles. Então, um beijo a todos. Seus Tem pacientes. gente, nossa, o pessoal do Cevisa, com certeza, meus amigos, pacientes. Um abraço carinhoso a todos e os telespectadores todos que estão nos assistindo. Que bom, Grande obrigada, beijo. obrigada. Taizinha, seus O meu, eu vou resumir no Luca, meu filho. que Ele deve estar lindão. me assistindo, porque ele gosta de me ver, depois ele vai dormir. Ai, que lindo. Então, um beijo pro Luca e um beijo pro Sérgio, meu marido. Ótimo, dado beijo. Gente, sabia que outro dia uma moça escreveu assim, eu acho nada a ver essas horas de ficar mandando beijo. Desculpa, a gente é feliz e manda beijo pros amigos. Paciência, mulher. Vamos que vamos. Olha só, eu sofria muita rejeição na minha infância. Sei que tenho potencial, mas custo acreditar. Essa é a dificuldade, custa acreditar. Às vezes me dedico para fazer algo e quando vejo que existe algum tipo de rejeição, me sinto mal e muitas vezes até fico sem me socializar, me tranco, me fecho. Às vezes não consigo nem terminar o que havia planejado e que já havia começado, né? O que faz com essa dificuldade de lidar com a rejeição? Veja que à medida que ela se fecha agora, atualmente, né? Ela se fecha provavelmente para se proteger de sofrer de novo essa rejeição que ela sofreu. Então, mas será que todas as pessoas vão rejeitá-la? Será que em todos os relacionamentos vão se repetir esse padrão de rejeição? Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba se auto-sabotando por conta de nos defendermos, de nos protegermos de outras dores semelhantes às que a gente já sofreu. Mas, por mais que a gente se proteja, e seja realmente um mecanismo de defesa, a gente também acaba perdendo o que a gente poderia ganhar disso atualmente, dos relacionamentos, por exemplo, dela, né? Então, talvez ela tenha que pensar, bom, o que essa rejeição, primeiro que essa rejeição significou para ela, de quem foi, o quanto ela sofreu com isso. Um primeiro passo para a nossa recuperação emocional é a gente sentir a dor
que a gente às vezes não sentiu lá atrás, ou que sentiu, mas que precisa, né, sentir, falar, enfim. Um segundo passo é ela entender que a pessoa que a rejeitou, muito provavelmente, tinha dificuldades emocionais e que então não conseguiu dar para ela o que ela precisava. Então, era dificuldade de quem? Dela ou da pessoa? Porque às vezes ela pode repetir essa questão nos relacionamentos de se afastar, porque ela pode acreditar que a dificuldade é dela, né? Que ela sofreu uma rejeição por quem ela era, por ela não ter sido boa o suficiente, não ter sido uma boa filha, uma boa, enfim, não sei de quem ela sofreu essa rejeição, né? Mas quem rejeitou tinha uma dificuldade. E quando ela começa a entender, se ela conseguir entender que o que ela sofreu não é fruto só dela, aliás, às vezes nem é fruto dela, né, mas de outra pessoa que não conseguia dar o que ela queria, então, qual vai ser o problema nos relacionamentos atuais, no que depender dela? E uma outra questão, e última, é que as pessoas realmente, às vezes, não conseguem dar tudo o que a gente gostaria de receber. E como é que ela encarar isso? Porque muitas vezes a gente parte de um sofrimento por uma perda com a ideia de que os outros, então, os próximos relacionamentos precisam me suprir, vão ser diferentes, vão ser totalmente diferentes do que aquilo que eu vivi. E, na verdade, não é nenhum nem outro, né? Vai ser como possível for. Né? E como vai ter que como aprender é a isso lidar. para ela encarar a realidade de que ela vai receber alguma coisa de alguém, mas não tudo. A questão da autoestima, geralmente, quando nós temos baixa autoestima, o registro está lá atrás, está na infância e começa no ciclo familiar. Os nossos cuidadores são os primeiros que começam ou fazer com que nós consigamos nos olhar com valor ou a gente consiga ter esse olhar de desvalor total. Então, o princípio está no lar. Então, quando nós olhamos para os nossos filhos, né, mamães, atenção, e a gente fala, não anda assim, porque a criança anda, de repente, a mãe não gosta da forma como a criança anda, porque o seu irmão, ou seu priminho, ou seu coleguinha não anda como você. Aí a criança já começa a prestar atenção que ela é diferente. E os nossos cuidadores, eles não... Eu falo cuidadores porque pode ser a mãe, pode ser os avós, pode ser os tios, pode ser só o pai. Então, por isso eu digo os cuidadores. Eles não sabem a importância que tem a fala deles, é como se fosse uma lei para a criança. É ali que a criança está aprendendo as regras da vida. É a primeira base. Então, quando nós cobramos dos nossos filhos, nós precisamos cobrar com muita consciência o que está sendo cobrado dessa criança. Tem crianças que, por exemplo, não conseguem, vamos lá, tirar notas altas em todas as matérias. Isso é muito comum. Quem tem filho de idade escolar sabe disso. E tem família que cobra. Não, tem que, porque eu tirava nota muito... As notas eram muito altas, minhas notas do seu pai eram muito altas, dos seus irmãos, então você tem também que tirar. Não. Não tem. Ele tem que tirar a nota referente ao que ele consegue expor. A nota não diz o que ele sabe. A nota diz o que ele consegue expor no papel, se for uma prova escrita. Mas não necessariamente se ele é inteligente ou ele não é. Então, a gente precisa cobrar, os cuidadores precisam se cobrar muito o que é que está sendo cobrado dessas crianças. Esta moça, provavelmente, é o que ela está falando, a pessoa. Ela foi muito cobrada, além da capacidade dela. E nós precisamos entender isso. Deus nos criou únicos neste mundo. Nós somos únicos. Eu sou única, então eu sou diferente da Darleide. Sou única, eu sou diferente da Thaís. Mas nós somos comum no quê? Somos seres humanos. Mas nós somos diferentes. Deus diz, você é único neste mundo. Não tem outro ser igualzinho. Então, por que a família, por que os papais, por que os cuidadores querem que as crianças entrem dentro de um molde e ele saia dali do jeito que eu imaginei? Então, cuidado com a criança que você idealiza, porque você pode estar matando a criança que existe, a criança real. Então, quando os cuidadores idealizam uma criança, eles estão matando a criança real. E o que vai acontecer com essa criança? Ela vai se desvalorizar.
Ah, mas e daí? Não tem mais o que se fazer? Bom, começou lá atrás. E não é que os cuidadores fazem isso por desamor. Muito pelo contrário, é amor. É amor. Porque eles querem que aquela criança seja perfeita. Porque eles não são perfeitos. Existiu um ser humano perfeito? Existiu. Ele morreu morte de cruz. Graças a Deus. Ressuscitou e está no céu intercedendo por nós. Foi Jesus. Nós somos imperfeitos. Então, por que a criança tem que ser perfeita? Essa criança cresce, está aí, se sente desvalorizada. E o que ela faz? Reveja esses conceitos. Não é porque te deram um livro de regras de família que você tem que exatamente seguir isto. Ah, mas a minha mãe sempre falou, não sei, que eu sou feia. Por que você é feia? Ah, porque meu dedo é torto. Tá, mas você vai achar, com certeza, algumas pessoas nesse mundo que vão achar lindo, um charme, esse seu dedo, porque ele é torto. Então, concentre-se no que você tem de melhor, não no que as pessoas falaram que você tem de pior. Quem garante para você que eles estavam certos? Sabe, ontem eu até comentei com a Thaís, quando fizemos o consultório de família na rádio. Gente, deixa eu avisar para você que ainda não sabe. Se não tem a Rádio Novo Tempo na sua cidade, mas você tem, por exemplo, no seu smartphone, tem a Rádio Novo Tempo. Tem em português e em espanhol também. A Novo Tempo também. Baixa o aplicativo da Rádio Novo Tempo. E na segunda-feira, às 10 horas da manhã, temos o consultório de família na rádio também, ao vivo. E ontem eu fiz com a Thaís. E eu lembrei de ter visto uma moça dizer de como ela conseguiu superar a dificuldade com a autoestima, a autovalorização. Ela disse que ela pegou uma caixinha de plástico e então uma caixinha colorida, cheia de coraçõezinhos assim, e ela disse assim: eu resolvi ir com essa caixinha de plástico. E todos ficaram se esperando. O que ela fez? Ela disse que colocou ali dentro, por escrito, 4 características pessoais positivas. E ela disse até brincando assim, você tem que ter, não é possível que o ser humano não tenha pelo menos 4 características pessoais positivas. E ela, muito engraçada, chegou a dizer assim, se não tem, morre. Porque não tem, né? Vazio de tudo. Não, é só brincadeirinha, não leve isso a sério não, tá? Aí, então, ela põe aquilo ali dentro. Todas as vezes que alguém dizia algo que poderia deixá-la para baixo, ela lembrava, mas na minha caixinha está escrito que eu sou positiva, que eu sou inteligente, que eu sou capaz, que eu sou bonita. Está lá na caixinha, minha caixinha da fé. Então, vê se você encontra a sua caixinha da fé também. E põe nessa caixinha da fé a realidade do que Deus diz a respeito de quem você é. Amei quando você diz assim, Deus nos fez únicos. A gente presta mais atenção no que as pessoas dizem, né, Thaís? Mesmo quando nós éramos frágeis, indefesos ainda, ouvíamos o que ouvíamos e acreditamos. Mas gosto também quando a Thaís chama a nossa atenção para pensar assim, e agora que você é gente grande, vai continuar sendo, como disse o apóstolo Paulo, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora que eu sou gente grande, eu falo como homem, ajo como homem, penso como homem, como mulher, como eu, do meu tamanho. Vou continuar pensando como menina ou vou sair desse papel de indefeso e vou lutar com as armas que eu posso? E uma arma que eu acho assim fenomenal é acreditar naquilo que só diz a verdade. Deus diz a verdade. Ele é perfeito. E ele diz, Darleide, eu amo você, do jeito que você é. Aí eu digo, mas Jesus, assim, meio tortinha, meio esquisita, meio estranha? E ele diz, desse jeitinho. Ah, mas Senhor, assim, eu não sei lidar, eu não sei me comportar, eu não sei amar, eu tomo uma raiva das pessoas, vontade de dar um soco nela, umas coisas esquisitas que caem aqui dentro do coração. Aí diz, é do teu jeitinho. Aí eu pego você do jeitinho que você tá e eu moldo você para ficar parecida comigo. Aí eu digo, Jesus, eu vou ficar parecida contigo. E ele, porque eu te fiz para isso. Eu te fiz para ser a minha imagem e semelhança. Melhor, a imagem e semelhança do meu Pai, a minha e a do Espírito Santo. Eu disse, gente, eu vou ficar bonita igual o Espírito, bonita igual o Pai, bonita igual o Filho. Menina, depois que eu comecei a usar a minha caixinha da fé, pense na pessoa bonita que eu estou ficando, eu que me acho. E aí, o que Deus tem com você, com todos nós? A compaixão. Compaixão. Né? Por isso que entra aquela questão da autocompaixão. De nos momentos em que a gente se sentia assim, a gente conseguir olhar para a gente com compaixão.
né? De que, tá, eu tenho coisas ótimas, excelentes, mas também tenho coisas ruins, isso não me desmerece, né? Isso. Não me desvaloriza. O que eu vou fazer com isso? Né? Sai da autopiedade, que é aquela pessoa que fica só se lamentando. Né? Eu estava até... Eu posso falar? Pode, meu amor. Fique à Eu vontade. estava até pensando que a Cristiane estava falando sobre essa questão dos filhos, o papel dos pais, né, bem importante no desenvolvimento da autoestima dos filhos. E hoje em dia eu também tenho visto uma supervalorização, aí entra naquela questão que você também gostaria de comentar, né? Sim. Uma supervalorização de tudo que o filho faz. São pais que superelogiam os filhos. O filho dá um chute numa bola com uma força normal e o pai, você chutou muito forte, que legal, né? E assim o tempo todo. Claro que a gente tem que elogiar os filhos, né? A gente é coruja mesmo e tal, mas hoje em dia a gente tem visto em várias relações esse exagero de elogios. Parece que a criança precisa ser encharcada de elogios o tempo todo. E o que isso faz com a criança? Tenho visto algumas crianças já crescidas que viveram em um ambiente assim e que elas, então, se espantam quando maiores, né, fazem coisas naturais e não são elogiadas. Mas quando a gente faz frustração. uma frustração, né? Eu faço uma coisa normal, você não vai me elogiar necessariamente, porque eu fiz uma coisa normal, ninguém esperava mais de mim, né? Exatamente isso que eu fiz. Então, a gente não vai ser elogiado o resto da vida, né? Jogado arrozinho em cima, né? Confete, não vai. E aí os pais ensinam para as crianças de que elas são o máximo com o natural que elas fazem, né? Então, é claro que o natural é muito bom, elas estão se desenvolvendo bem, mas em alguns momentos também é importante que os pais neutralizem o que a criança faz. Né? Jogou uma bola ali e chutou normal, e continua jogando a bola com ela. Por que precisa elogiar sempre, né? Essa criança As não... características físicas também, né? Tudo é lindo, a roupa linda, tudo lindo, um negócio assim. Aí as crianças hoje já estão nascendo fazendo pose para o Instagram, né? É incrível, assim, elas já fazem carinha. Acabou de nascer, ela já pensa que o médico vai fazer uma foto, uma pose ali com ela. Então, a gente infla demais o ego das crianças, né? Acho que o que você está dizendo tem a ver com essa superexcitação do ego, da aparência ou das performances diante da vida. E, na verdade, no trabalho, na vida cotidiana, na escola, na verdade, de fato, as pessoas não vão ficar inflando o nosso ego toda hora. E se não inflam, aí a gente pode cair na frustração a tal ponto de não se ver alocado no mundo que espera de nós o normal. Não tem lugar, né? Não tem lugar no mundo. Não ou acho a seu outra, eu acho que de duas uma, né? Ou cai nessa questão de que vive frustrado porque precisava do elogio que era sempre frequente e não tem, ou então cai na arrogância, né? Porque eu sempre fui valorizado, então eu sei que eu sou o máximo. Verdade. Eu sei que o meu potencial é altíssimo, que eu sou superior aos outros. Isso aqui para mim é pouco. Né? É pouco. Então, é o ego inflado, né? Que, claro, eu não estou culpando os pais, né? Mas, mesmo porque, como a Cristiane falou, os pais não são culpados de tudo, eles não fazem conscientemente, mas a partir do momento que a gente tem essa informação, o que então você vai fazer, né? Vocês acham que tem muita gente autossuficiente, arrogante, egos e tudo mais muito inflado? Temos esse tipo de gente entre nós com frequência? Num mundo globalizado, eu diria que está bem equilibrado. Tem os que estão numa baixa autoestima terrível e tem os que estão com uma autoestima, assim, uma mega valorização. Então, é porque o meu comportamento, porque é o meu cabelo, porque é o meu trabalho. Então, eu acho que o que é difícil para o ser humano, num mundo onde a gente tem conhecimento hoje de praticamente tudo, coisa que algumas décadas atrás não era tão fácil assim, né? Hoje você clica, né? Os jovens, os juvenis, eles clicam num botão, eles têm a informação que eles quiserem, por mais que a gente coloque. Então, o que é difícil para o ser humano? É achar esse meio termo. Nem eu
me supervalorizar, porque ele vai cair o quê? No egocentrismo. Ele pode se afastar das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar do lado de alguém que é... Tudo ele é o melhor. Uhum. Qualquer coisa ele faz melhor que qualquer um. A gente tem que se valorizar, mas cada um dentro do que é capaz de fazer. E eu não vou falar que eu sou, sei lá, a melhor... Psicóloga. Não sou a melhor psicóloga do mundo. São Paulo. Não precisa nem do estado de São Paulo. Vamos já exagerar do mundo. Não sou mesmo a melhor. Mas eu faço força para não ser a pior. Aê! Aí eu me esforço para não ser a pior. Aí sim. Então, a gente não deve se achar que é o melhor, mas a gente se esforça para não ser o pior. Então, o que é? O que a gente deve ser? Meio termo. Nem um extremo muito e nem um extremo quase nada. Quase nada. Então, é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue parar, olhar para tudo que nós temos. Eu não sei o que você tem, eu sei o que eu tenho. E eu dou muito valor ao que eu tenho, ao que eu conquistei. Minha família, eu dou muito valor. Minha família vem em primeiro lugar. Deus, sempre. Em primeiro lugar, sempre. Isso é, lógico, é normal. Mas minha família é uma coisa muito importante. Eu acho que para a maioria das pessoas. Então, eu vou valorizar aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso dar, aquilo que eu posso doar para o ser humano. O que eu não posso... Não posso. Eu não posso. Então, se eu não posso, de repente a Darleide pode. Então, ela me completa. Mas nós duas não podemos. A gente não consegue. Nós duas Vamos pedir para a Thaís. Mas a Thaís. Nós três juntas, então nós vamos pedir ajuda? Olha que beleza. Deus nos colocou na Terra para nós sermos ajudadores um dos outros. Então, não adianta eu querer sair daquele meu quadradinho. Eu adoro essa expressão, cada um no seu quadradinho. Então, vamos ficar cada um. Não é se resignar. Mas eu tenho muitas capacidades. E eu tenho muitas que eu não tenho. Gostaria de ter, mas eu não tenho. Não tenho todas. Então, eu vou ficar chorando em casa? Não. Então, eu vou procurar administrar as que Deus me capacitou. E eu vou tentar o quê? Melhorar. E vou usá-las. Vou As capacidades que me deu, e usarei. melhorá-las. Thaís, para finalizar. Bom, eu diria... para a pessoa pensar, para nós pensarmos naquilo que a gente desejaria de nós, né? Nós somos o que somos, mas também podemos almejar mais de nós. Mas o ideal é que a gente não almeje o que as referências nos dizem ou nos mostram, né? Mas aquilo que está dentro da minha capacidade de ser, das minhas possibilidades, enfim, intelectuais, financeiras, ambientais, enfim. Então, dentro daquilo que você pode, o que você pode fazer por isso? Né? E aí você não fica só no contentamento do que você já é e cresce, né? E também não fica se achando sempre na necessidade, enfim, de ser muito mais daquilo que você, dentro das suas capacidades, pode ser. Que aí entra na questão da autoexigência exagerada e que torna a gente as comparações, tensa, ansiosa, enfim, né? Então, esse meio termo, mas pensando em crescimento pessoal, eu acho que é o ideal para a gente conseguir caminhar e crescer sem ficar estagnado e ter um valor pessoal. Muito bem. Tem uma amiga pedindo para a gente falar um pouquinho só sobre como ajudar o marido, porque falamos da autoestima do homem, a melhorar. Como que a esposa pode ajudar o marido? Vou fazer assim, terminando aqui o nosso encontro ao vivo, eu vou fazer uma live na nossa página, no Face, ao vivo, eu fico com elas e elas irão responder como que a mulher pode ajudar o marido e como o homem pode se ajudar no aspecto de melhorar a sua autoestima. Muito obrigada por sua companhia. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar as outras pessoas melhores que nós. O apóstolo Paulo diz para nós valorizarmos a outra pessoa, não nos compararmos, não pensarmos estamos aquém e ela além, mas ele diz, dê valor às pessoas. Isso vai vacinar você contra a arrogância e a prepotência. Vai colocar você no lugar de humano que pode admirar o que o outro tem de bom e bonito. E em admirar o que o outro tem de bom e bonito, nós podemos, inclusive, crescer,
aprender, porque nós somos transformados por aquilo que admiramos. Que tal, hein? A palavra de Deus nos ensina demais, é luz para os nossos pés. Porém, Salomão também diz que assim como você pensa, você é. Se você se mantém pensando que é menos, que é nada, que não é ninguém, que o que disseram para você é verdade, que o que plantaram em sua mente é a única regra, a única lei, então você está fadado a fazer de si o que disseram porque você acredita. E aquilo que você acredita, assim será. Portanto, aprenda com o que diz o Senhor. Eu é que sei os sonhos que tenho para você. Os planos que tenho para você, eles são maiores e melhores. Eu é que sei o quanto você é especial para mim. Eu fico com essa palavra. Você fica também? Deus é que sabe quem você é. Seja mais em Deus e Ele te fará grande aos olhos do céu. Deus te abençoe. Até a semana que vem, aqui no nosso consultório de família. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigada.